Quelônio é o nome dado pela ciência para todos os tipos de tartarugas que existem no mundo. Os quelônios são répteis que surgiram no planeta há muito tempo atrás, quando os continentes ainda nem tinham se separado. Aqui no Médio Juruá, os quelônios são conhecidos como bichos de casco, e na Amazônia como um todo, eles têm muita história. Quelônio, né, tartaruga, ela foi um dos primeiros produtos comerciais da Amazônia. Então, se você pegar produto da fauna, você vai ter o pirarucu, que era pescado e salgado, a manta dele. Você vai ter o peixe-boi, que era abatido e transformado em mexira, né, uma conserva na gordura dele. E a tartaruga, que não precisava de gelo, de nada. Ela ficava viva lá meses e a pessoa podia comer depois. E os portugueses pegaram os ovos também. Já tinha uma técnica para extrair o óleo. Esse óleo era usado para tudo. Era usado para cozinhar, né? Para fritar as coisas. Era usado para fazer uma espécie de manteiga de nata, passar no pão e tal. E era usado, inclusive, para iluminação pública. Peraí, óleo de ovo de tartaruga? Na iluminação pública? É assim, ó. Essa técnica foram os índios que ensinaram para o português, né? Eles pegavam uma canoa, botavam os ovos lá e pisavam, amassavam. Depois eles jogavam água. Então, quando você coloca água, a gordura vai subir. E aí eles pegavam aquelas conchas, tiravam aquela gordura que estava em cima, eles transportavam em pote de barro. Agora, para encher um pote de barro com óleo, era assim alguns milhares de ovos, né, de tartaruga. E é isso que levou o bicho a cair, né, no final do século XIX. Você tem um declínio muito grande das populações de tartaruga. Dá para imaginar as ruas das cidades por toda a Amazônia iluminadas pelo óleo de ovo de tartaruga. Não é à toa que elas deram uma desaparecida dos rios. Essa voz é do pesquisador Paulo Andrade, uma grande referência quando o assunto é quelônios da Amazônia. E eu sou a Maria Cunha. E eu sou a Clara Machado. E é no mundo das tartarugas que vamos mergulhar agora, nesse episódio do Vozes do Juruá, o podcast do Instituto Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Nossa, enrolei toda, vai de novo. Vozes do Juruá. O Paulo é pesquisador e professor da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Não é isso? Exato, né? Então eu sou Paulo César Machado Andrade, né? Sou engenheiro agrônomo de formação, só que sempre trabalhei com animais, né? E principalmente com animais silvestres. E hoje eu sou professor, desde 2004 sou professor da Faculdade de Ciências Agrárias, e a gente trabalha com essa área aí de conservação e manejo de fauna, criação de animais silvestres, comportamento animal, além de coordenar o programa Pé de Pincha, né, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Amazonas, vai completar 25 anos ano que vem, né, trabalhando com esse manejo comunitário de quelônios. O manejo comunitário de quelônios é uma estratégia importante para que as populações de tartarugas, que sofreram grande pressão de caça e coleta de ovos no passado, possam aumentar, assegurando tanto a conservação da espécie quanto o uso sustentável desse importante componente da culinária indígena e ribeirinha. Quando os portugueses chegaram, mais especificamente quando o espanhol, né, quando Francisco de Orellana baixou o rio Amazonas, você vai encontrar lá nos relatos do Frei Gaspar de Carvajal, que era o frei e o relator da viagem, que eles encontraram, né, ao longo das várzeas da região, tribos indígenas que criavam, ele achava, né, que eles criavam tartaruga, porque essas tribos elas tinham currais, né, cercadinhos dentro d'água com um monte de bicho lá. Não era uma criação, obviamente, aquilo era a geladeira do índio, né? Então, ele pegava os bichos no período de desova, que é onde é mais fácil capturar, e ele colocava ali dentro daqueles cercados para, durante o período da cheia, quando fosse mais difícil capturar os peixes, que ele tivesse acesso àquele alimento. E essa tradição, os portugueses, quando chegaram aqui, incorporaram. Então a ameaça aos quelônios não era só a iluminação das cidades com óleo de ovo de tartaruga. Isso foi o que levou, digamos assim, esses bichos a ficarem ameaçados no passado. Em 1967, a gente tem a proibição
do comércio, qualquer tipo de comércio, de produtos da fauna, né? Então isso gera um impacto muito grande na economia do Amazonas, que trabalhava com isso. Assim, as tartarugas eram capturadas, eram comercializadas, elas arrecadavam imposto, né? Então imposto sobre circulação de mercadoria. Então tinha todo um reconhecimento e uma estrutura para o uso desses bichos, mas ela vinha em ritmo acelerado de ameaça, né, de extinção. Com a proibição, você começa a ter restrição. Em alguns lugares protegidos você tem a recuperação dos estoques, mas isso não significa que esse comércio deixou de existir. Então a gente não usa mais o óleo, né, de ovo de tartaruga, mas as pessoas continuam comendo a tartaruga, o tracajá, o iaçá, o ovo desses bichos, né? Então ele é uma fonte de alimento, né, de proteína animal, é um item de segurança alimentar importantíssimo para o ribeirinho. Só que além desse consumo de subsistência, você tem o tráfico que traz esses produtos para quem mora na cidade. Ou seja, os bichos de casco são muito valiosos e por isso também são muito perseguidos, e isso desde os tempos da colonização. Quando a água do rio baixa e se formam as praias do rio, é o momento dos quelônios desovarem. Aí as fêmeas sobem a areia da praia, cavam o ninho e botam os ovos ali. E essa é a hora que elas estão mais vulneráveis a serem capturadas. Por causa disso, vigiar as praias que aparecem no período da seca do rio sempre fez parte da rotina de quem tinha interesse nas tartarugas. Ao longo do tempo, esses sistemas de vigilância de praia foram mudando. O sistema português ele era muito mais trabalhado porque era assim, você tinha a guarnição de praia que tomava conta da praia. Então eram os soldados que iam lá naquela época, tomavam conta, ninguém entrava. E eles abriam 1-2 semanas para as famílias que eles cadastravam ir lá. Obviamente eram famílias portuguesas, né? Mas com assessoria, né, dos indígenas irem lá coletar esses ovos e fazer esse óleo. Depois você tem um sistema que imita isso aí, que é o sistema dos capitães de praia. E aí passa a ser um negócio mais político, assim, a pessoa era escolhida, às vezes era o delegado de polícia do município para tomar conta da praia. E ele também fazia esse rateio aí para as famílias explorarem, mas na verdade ele acabava vendendo o ovo, depois ele capturava o bicho, então você começa a ter um declínio. Independente de quem vigiasse a praia, fosse a guarda portuguesa ou depois as indicações políticas, o que eles estavam fazendo era resguardar o lucro da venda das tartarugas para os patrões. Poderia dar certo um sistema de manejo e uso? Poderia. Os seringalistas mostraram isso, né? Não porque era uma propriedade privada, mas eles mantiveram um sistema onde você tem uma praia que é protegida e as outras eu exploro. E aí aquela praia protegida, ela acaba servindo de fonte para ir recuperando as outras. E por isso a gente tem tanto tabuleiro legal, né? Tabuleiro é a praia de reprodução das tartarugas, né? Na calha do rio Juruá, porque foi um rio, né, dominado aí pelos seringais, né? E aí esse sistema era o sistema que prevalecia. Então, esse sistema de vigiar as praias para garantir que só alguns lucrassem com a venda das tartarugas acabou, meio que sem querer, dando a ideia do monitoramento comunitário das praias. Praia não, tabuleiro. Tabuleiro é o nome que a gente dá para as praias onde as tartarugas vão desovar. Agora, a vigilância não é mais para garantir o lucro dos patrões, mas para conservar as espécies de quelônio que estão desaparecendo dos rios. O tabuleiro, a tartaruga, ela chega na frente do tabuleiro, é a mesma coisa da senhora chegar na minha casa. A senhora chega na minha casa, eu lhe trato bem, a senhora outra vez a senhora quer voltar, porque eu lhe tratei bem. E aí é a mesma coisa do animal, ele chega na frente do tabuleiro, ele se sente seguro, então ali ele fica se sentindo bem, porque ela está achando que está sendo protegida. E na hora que ela chega numa praia que não é protegida, que ela vê o movimento, que está sendo perseguida, então ela vai procurar um canto que ela não seja. Então ela procura o tabuleiro. E aí é onde ela se acha segura, então ela vai ficar ali para desovar, para assoalhar, para se divertir com as outras.
Esse é o seu Bomba, o mais antigo monitor de tabuleiro do Médio Juruá. Bomba é apelido, o nome dele é Francisco. Eu sou Francisco Mendes da Silva, moro na comunidade Manarião e faço o trabalho de monitoramento de quelônio no tabuleiro. E aí a gente tô com 28 anos, 29 anos fazendo esse trabalho. E é uma coisa que eu gosto de fazer, adoro fazer. Então a gente está preservando para as futuras gerações, porque a gente, pelo que a gente viu antes, estava acabando, e aí quando a gente começou a preservar, a gente viu que o Médio Juruá estava precisando de ter uma preservação mais séria. E aí nós começamos, na época que começamos o monitoramento era 2 tabuleiros e hoje nós temos 19 tabuleiros no Médio Juruá. O trabalho de vigiar algo tão cobiçado quanto um tabuleiro de quelônios não é fácil. Eu marro meu filho, que é o João Pedro, é o meu caçula. Ele faz a parte da boca da noite e eu faço a parte da madrugada. E aí ele janta, 7 horas, embarca na canoa, vai embora para a praia, baixa de canoa, sobe. E eu fico, mas durmo um pouco, porque eu fico preocupado que ele está sozinho. Mas a gente está de vez em quando chamando no rádio, está perguntando como é que ele está. E aí quando ele chega, meia-noite, ele às vezes vem subindo, papai, estou chegando aí, estou no porto, eu já estou levantado, estou trocando de roupa, estou tomando café. E aí ele sobe e eu já desço. E aí vou fazer a mesma batalha que ele está fazendo. Vou rodar, baixo o rio, subo, vendo se eu vejo algum remoto de gente, se eu vejo uma lanterna eu vou lá procurar saber o que o cara está fazendo. E essa é a nossa rotina, na safra todo tempo. Se passa uma canoa e ninguém conhece, nós temos de ir atrás, ver o cara encobre, é só encobrir, ele está encostando na praia para roubar uma cova de ovo. E aí a gente tem essa preocupação. Às vezes você está já deitado, a hora da meio-dia, quando passa uma canoa a gente olha no binóculo, esse cabra aí é suspeito, é o jeito de ir atrás, lá vai a gente. Essa é a preocupação que a gente tem. É essa preocupação que garante que as tartarugas desovem sem serem capturadas por pessoas que querem vender a fêmea ou os ovos. É um trabalho de vigilância todo o tempo e muitas vezes perigoso. A gente faz esse trabalho, principalmente à noite. A gente tem muito infrator que a gente sempre está encontrando ele, está sempre tendo esse desafio contra eles. E eles acham que a gente está preservando para nós, e no caso nós estamos preservando para todos. Nós trabalhamos todo o tempo com essa preocupação de sair de casa e às vezes nem voltar para casa. E aí as instituições, que é o CNBio com a SEMA, sempre estão dando a proteção para a gente lá, mas não é o suficiente, porque eles passam uma vez, passam 3, 4 meses sem aparecer. Então quem está lá é nós. Na batalha, pegando ferrada de carapanã, pegando churro, pegando tudo. Apesar da preocupação, Dona Chica, esposa de seu Bomba, também é monitora de tabuleiro. Ela faz parte do monitoramento, ela é monitora de tabuleiro lá, ela me ajuda, apesar que ela não faz o monitoramento à noite, mas no correr do dia, a hora que eu estou dormindo, mas o outro parceiro, mas outro meu filho, e aí ela está na batalha, qualquer coisa ela pula no motorzinho dela, vai atrás, ela ajuda. Ela faz esse tipo de trabalho, mas ela é muito preocupada, ela não dorme direito na época da praia, porque ela fica preocupada. A gente tem um rádio para se comunicar lá do tabuleiro. Eu deixo um em casa, levo o outro. Mas de vez em quando ela está chamando, perguntando como é que está, se eu estou vendo remorso de alguém, porque a gente está, na hora que a gente começa a trabalhar em monitoramento de tabuleiro, a gente está correndo risco toda hora. É um trabalho de risco, mas cada vez mais as comunidades estão percebendo a importância de vigiar as praias. A Associação de Moradores da comunidade onde eu moro, a São Raimundo, já faz esse trabalho há algum tempo pela Mexara. A Mexara, ela foi criada em 2006 com o intuito de representar os moradores da comunidade de São Raimundo, né? Por isso até o nome é Mexara, Associação dos Moradores e Extrativistas da comunidade de São Raimundo. Esse é o Raimundo Nonato, presidente da Mexara.
Nossa associação cresceu muito e hoje em dia ela vai muito além de uma associação de moradores da comunidade São Raimundo. Então a Mexara hoje ela tem uma área de atuação em todo o Médio Juruá e ela representa não apenas a comunidade São Raimundo, né? Mas ela representa também a juventude, formação de novas lideranças, organização comunitária, educação ambiental e principalmente a proteção de quelônio, que é um dos carros-chefes da Mexara, que é uma atividade que acontecia há mais de 40 anos, desenvolvida pelos moradores, né, nas comunidades, as comunidades em si, de forma voluntária. E desde 2017 que a Mexara começou a dar um olhar diferenciado para essa atividade. A Mexara apoia o trabalho dos monitores de praia como seu bomba. Principalmente com apoio à questão de inflamável, né, para deslocamento do trabalho de monitoramento que é feito pelos vigias, e EPIs também, e cesta básica para dar apoio à família daqueles vigias que saem de suas casas, né, e vão para a praia desenvolver o trabalho de monitoramento. O trabalho dos monitores de praia ainda é muito pouco valorizado. São 5 meses de praia e, por isso, 5 meses de vigia. Quando a gente fala em monitoramento de quelônia, a gente não pode deixar de falar o trabalho que é feito, né, por esses monitores. O trabalho que eles têm feito é um trabalho de suma importância, né, ficar ali 5 meses dando atenção para a praia, né, fazendo a vigilância, ficando fora da família muitas vezes. Algumas comunidades fazem o trabalho dos monitores, broca roçado, planta, faz farinha, porque o monitor realmente ele fica ausente da comunidade, ele fica ausente da família, e nada disso seria possível sem eles, né? E antes era feito tudo voluntariamente, hoje que a gente apoia na questão do inflamável, apoia na questão da cesta básica, mas algo que é muito pouco para o tamanho do trabalho que eles fazem, né? Se não fosse esse trabalho de monitoramento, de realmente querer fazer o que eles fazem e faz muito bem, a população de quelônios no Médio Juruá ela estaria bem escassa, né? Como já teve muito quelônio antes, e aí foi tendo uma queda baixa e começou a aumentar novamente devido a esse trabalho de monitoramento. Os monitores são peça fundamental disso, eles arriscam suas vidas, né, ficando à noite na praia, batendo de frente com o infrator, muitas vezes infrator da cidade, que já aconteceu caso virem armados, né, para fazer a pesca ilegal, e esses monitores acabam batendo de frente com isso, né? Então a gente faz essa questão burocrática, corre atrás de recurso, mas a parte prática, o risco, quem corre é eles. É um risco que os monitores passam sozinhos, mas o benefício é para todo mundo, porque com esse trabalho, milhares de filhotes de tartarugas conseguem sair dos ovos e chegar ao rio em segurança. Porque na hora que eu estou preservando um tabuleiro daquele que eu solto 60 mil filhotes na natureza, eu estou achando que eu estou protegendo não só para mim, como para toda a população do Médio Juruá. 60 mil filhotes! Mas será que essa quantidade imensa de filhotes são todos da mesma espécie de bicho de casco? Bem, para entender melhor, a gente precisa falar sobre as diferentes espécies de quelônio que se beneficiam dessa proteção das praias. No Juruá, que é um rio de água branca, são protegidas 3 espécies de bicho de casco. Então a primeira delas é a tartaruga da Amazônia, a Podocnemus expansa, né? Então é um bicho que pode atingir até 90 centímetros de comprimento do casco, né, da carapaça. E pesar aí, segundo a literatura, até 70 quilos. Eu nunca vi um bicho de 70 quilos, já vi de 65. É muito difícil de carregar, é gigante. Essa que o Paulo está falando é a tartaruga da Amazônia, e é ela a gigante dos rios, a que faz parte da megafauna aquática da Amazônia. É o único bicho que realmente os colonizadores resolveram dar o nome de tartaruga, porque se você for pegar cientificamente, tartaruga seriam só as marinhas, e os de água doce são os cágados, mas pelo tamanho
a tartaruga da Amazônia ganhou esse status aí de ser chamada de tartaruga. A tartaruga pode botar 100, 150 ovos, né? Bota um ninho de cada vez, e ela tem como área de reprodução as praias em rios de água preta, água barrenta, né? Que é água branca, e água clara, que é rio de água verde. Né? Então ela ocupa todos os ambientes, não só na Amazônia, mas também pega uma parte aí do centro-oeste, né? Dentro da bacia do Araguaia, Tocantins, do Rio das Mortes, né? em Mato Grosso. Então você tem uma distribuição bem ampla. A alimentação da tartaruga varia junto com a água do rio. Esses bichos eles comem muito na cheia e eles quase não comem na seca. Quando eles estão desovando ali, eventualmente você vai ter alguma tartaruga que vai ter conchinha dentro dela, né? Vai ter um pouco de casca de árvore, areia, mas pouca coisa. E quando você pega um animal desse na cheia, né, o estômago dele está cheio de frutas, de flores, né, que é o que elas comem. Né? Então, assim, elas são onívoras, ou seja, pode comer tanto alimento vegetal quanto animal. Mas, como a gente tem uma maior abundância de alimento vegetal, e para capturar um alimento de origem vegetal, fruto, folha, semente, flor, é mais fácil do que capturar um outro animal. Então, esses bichos acabam tendo uma dieta mais para o lado da herbivoria, e a tartaruga principalmente comendo bastante fruto, semente, flor, do que propriamente partes animais. Então, você tem essa variação aí. Então, por isso eu acho que a época mais feliz para eles é porque não só eles vão comer mais na cheia, dentro da floresta, mas também é o local onde eles começam a namorar, né? Os machos vão estar presentes ali, você vai ter a cópula, e quando esse bicho começa a migrar, né, que o rio começa a secar, né, então ele vem acompanhando essa descida do lago e vai para o rio principal para desovar. Nessa migração, as tartarugas já estão formando os ovos, então elas foram copuladas, na verdade, nesse período de cheia. E essa migração das tartarugas que acompanha a cheia do rio está sendo acompanhada pelo programa Pé de Pincha, que é coordenado pelo Paulo, com a parceria dos monitores de praia como seu Bomba. Todos os animais, o Pé de Pincha, ele fala assim, todos os animais se conversam igualmente nós. Até porque a gente fizemos uma pesquisa, o Pé de Pincha fez uma pesquisa botando radiotransmissor nas tartarugas, e apesar de você não sabia a distância, mas é longe do Manariã para Itamaraty, e nós temos animais com esses radiotransmissor, e do Manariã foram para Itamaraty, acima de Itamaraty ainda, onde dá quase 3 dias de barco correndo direto, e ela foi para lá, só uma. E a gente está vendo esse jeito desses animais, então nós estamos sabendo que eles não ficam só no canto. Essa é a experiência que a gente tem com eles, com esse tipo de animais que a gente tem lá no Médio Juruá, para saber qual é a rota que ele faz. Hoje nós temos 10 tartarugas com radiotransmissor, e onde dessas 10 só foi embora essa. As outras estão tudo, eu acredito que ainda não pegaram algum, ainda estão tudo desovando no Manariã. E aí essa que foi para Itamaraty, eles acham que elas arrumaram um namorado e foi para lá. E os quelônios são famosos por viverem muito tempo. Quantos anos as tartarugas da Amazônia vivem? Eu consigo identificar a idade de uma tartaruga pelo número de anéis que ela vai formar no escudo da carapaça. Como ela passa um período de fome, que é esse período da seca, naquele período ela não engorda. Então, você vai criando como se fosse uma estria na escama da carapaça. Agora, obviamente, você não consegue identificar isso por todo o tempo de vida dela, porque à medida que ela vai ficando maior, as escamas do escudo da carapaça eles vão ficando muito gastos. E aí você não consegue mais ler essas linhas. Né? Mas quando você faz um modelo tamanho e idade estimada até um certo período, até uns 15 anos você consegue contar esses anéis, depois você faz uma projeção. Respondendo a tua pergunta, mais de 50 anos. Quanto mais velha a tartaruga for, mais ovos ela coloca de uma vez. E a experiência da fêmea faz toda a diferença para a sobrevivência dos filhotes. Isso tem a ver com a temperatura dos ninhos. Fêmeas maiores são aquelas que vão buscar assim, desovar lá no meio da praia. Elas perderam, elas não têm tanto medo. E aí quando elas escolhem
esse local mais no meio da praia, elas estão escolhendo um local mais quente. E a temperatura ela influencia no sexo dos filhotinhos. Quanto mais quente for o ninho, maior a probabilidade de nascerem fêmeas. Então, quando ela escolhe um ponto mais no alto da praia, não só ela está protegendo mais o ninho, mas ela está fazendo com que um maior percentual de filhotes fêmeas vá nascer. Fêmeas novinhas que vão desovar a primeira vez já é ao contrário. Assim. Às vezes ela sai assim, desova rapidinho e volta para a água. Então, o ninho dela, além do filhotinho ser menor, a taxa de sobrevivência ser menor, vai ser um ninho mais frio, vai nascer mais macho. Então, tem essas diferenças aí, conforme o expertise da fêmea, a prole dela vai sobreviver mais ou não. E falando em curiosidade sobre a tartaruga da Amazônia, a Aurora, de 4 anos, mora em São Paulo e enviou uma pergunta pra gente. Por que as tartarugas elas andam tão devagar? É curioso mesmo, né, Aurora? A gente convidou ninguém menos que o seu Bomba para te responder, um dos maiores conhecedores de tartaruga do Juruá. E olha o que ele disse. Dependendo da situação dela, né? Ela, na hora que ela está despreocupada, ela anda devagar, mas quando ela pressente, ela se sente ameaçada, ela anda rápido, corre, tudo ela faz. Ela é uma coisa que ela anda devagar na hora que ela está sem se sentir ameaçada, mas na hora que ela se acha ameaçada, ela anda rápido e corre quanto mais rápido possível para ver se ela chega na água. Mas além da nossa gigantesca tartaruga, existem outras 2 espécies que são protegidas no monitoramento, a tracajá e a iaçá. Iaçá é Podocnemis tuberculata. É chamado de iaçá no Amazonas e no Pará o pessoal conhece como pitiu. É um bicho que também só desova, né, em areia, mas principalmente em rio de água branca, água barrenta e de água clara. Eventualmente, como tudo na vida tem exceção, você vai ter alguns focos assim em rios de água preta, mas essas são exceções à regra. Então é um bicho menor, 2, 4 quilos, né? Mais ou menos a fêmea, e ele pode desovar mais de uma vez ao longo da estação reprodutiva, que aqui é no período da seca. Então o iaçá ele é bem interessante porque o filhotinho dele, no peito, né, no plastrão, né, que a gente chama, ele vai ter 6 saliênciazinhas, 6 tufinhos assim. Então, no primeiro ano de vida, até o segundo ano, você consegue ver isso. Então, dá para diferenciar bem ele do filhote da tartaruga, do filhote do tracajá, por essa característica que ele tem. E a tracajá? Depois a gente tem o tracajá, que é o Podocnemis unifilis, que é a espécie bandeira, né, do pé de pincha, que é um bicho menor, né? Ele vai pesar aí no máximo 12, 14 quilos. E aí ele põe menos ovos, né? 25, 30 ovos. Diferente do ovo da tartaruga, ele é um ovo elíptico, né? O da tartaruga ele é igual uma bolinha de ping-pong, né? Bem branquinho assim e a casca é mole. O de tracajá não. Ele é elíptico e aí ele vai ter a casca dura e ele pode colocar o ninho em qualquer lugar, não só na praia de areia. Pode colocar o ninho no barro, no meio do capim, né? Em áreas assim que você nem imagina, pedregulho, né? Então, como ele pisa na pontinha dos dedos, ele tem as unhas muito fortes, então ele consegue cavar em ambientes que outros quelônios não conseguem fazer. Justamente por isso é um bicho mais adaptado, né? Então, por exemplo, se você vier aí em Manaus e for olhar dentro do Igarapé, infelizmente poluído, e ver um quelônio lá, tenha certeza que é um tracajá. Ele consegue resistir bastante a diversas condições. Nesse mundo dos quelônios, as fêmeas são as protagonistas. São maiores, conseguem colocar os ovos ao longo da vida toda. Mas o Raimundo lembrou de uma coisa importante. Não é só tartaruga, tracajá e iaçá. É também o capitari, o Zé Prego e o anuri, né? O capitari é o macho da tartaruga, o Zé Prego é o macho do tracajá e o anuri o macho do iaçá. E a gente que mora aqui, a gente consegue, né, ver essa diferença, principalmente em questão da cauda, né? O capitari, ele tem a cauda maior do que a cauda da tartaruga. O Zé Prego, ele também tem a cauda, né, maior do que a do tracajá.
E o Zé Prego também, ele tem uma outra característica, que a cabeça dele é cheia de pintinhas amarelas, né? Igual o tracajá tem quando é novo, né? Então, quando é novo, todo filhote de tracajá tem a pinta amarela. Conforme vai crescendo, o que vai se tornando fêmea vai perdendo as pintas, e o que se torna macho permanece com as pintas até a fase adulta. E o anuri é o mais parecido da sua fêmea, né? O anuri é o mais parecido do iaçá. Porém, a cauda também a gente consegue identificar pela cauda e pelo tamanho. Porque todos os machos que eu falei, eles acabam sendo menores do que as próprias fêmeas. Porém, o capitari ele é meio que uma exceção, porque tem muitos capitaris que são do tamanho até maior do que tartarugas, né? Aí já acontece da gente ver capitari bem grande, mas a tendência normal é que realmente esses machos sejam menor do que as fêmeas. Se você ficou com curiosidade de ver essas diferenças, corre no Instagram do Instituto Juruá, que a gente separou fotos dessas espécies para ilustrar tudo isso que eles estão falando. E tem até vídeo de tartaruga correndo, para você ver, Aurora, como às vezes elas podem ser bem rápidas. Essas são 3 das 21 espécies de quelônios identificadas até hoje na Amazônia. Essas 3 são a prioridade das atividades de conservação no Rio Juruá, porque elas são mais perseguidas pelo tráfico de animais, por serem mais consumidas e vendidas. E tem uma questão importante para a conservação, é que esses animais demoram para começar a se reproduzir. Então, a tartaruga, ela vai desovar a partir dos 10, 12 anos. Tracajá, a partir dos 7 anos. Iaçá, a partir dos 6. E aí, quando você faz essas taxas de sobrevivência e calcula a expectativa de vida, o que a gente encontra é que, em muitos lugares, a expectativa de vida está abaixo da idade mínima para reproduzir. Então, assim, o bicho é capturado antes dele ter reproduzido pelo menos uma vez na vida, né? Isso acontece muito com o iaçá, né? Hoje, digamos assim, das 3 espécies que a gente tem na calha do Rio Juruá, a iaçá é a espécie mais ameaçada. A tartaruga, quase todas as áreas com tendência de crescimento, tracajá mais ou menos, e iaçá a gente tem muitos locais com tendência de declínio. Ele é o bicho mais capturado hoje pelo tráfico ilegal. Ele é capturado antes de reproduzir. Então esse é um problema, né, que a gente encontra. E isso me lembrou a pergunta que a Maia Sofia enviou para a gente. Ela é de São José do Vale do Rio Preto, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, e ficou curiosa sobre como a nossa gigante tartaruga da Amazônia faz para se defender. Por que as tartarugas não se defendem muito bem? Maia, a gente convidou a Virgínia Bernardes para responder sua pergunta. Ela é mestre em Biologia de Água Doce e coordenadora científica do Centro de Estudos de Quelônios da Amazônia, o CEQUA. Olá, Maia. Tudo bem? Me chamo Virgínia, sou pesquisadora de quelônios de água doce aqui na Amazônia. Olha, gostei muito da sua pergunta sobre as tartarugas da Amazônia. E realmente, assim como todos os quelônios aquáticos, as tartarugas da Amazônia precisam sair da água para desovar, né? Colocar os ovinhos nos ninhos, nos tabuleiros, que são aquelas grandes praias de rio. E ao sair da água, elas ficam mais indefesas contra os predadores. Mas quero te contar um diferencial das tartarugas. Durante esse período de desova, elas se comportam diferente das outras espécies de quelônios. Para se sentirem mais protegidas, elas andam em grupo, ou seja, quando elas saem tanto para tomar sol na beira das praias, quanto para desovar em grupos de muitas tartarugas, ajuda a confundir os predadores naturais, como a onça e o jacaré. Bom, espero ter respondido sua curiosidade com outra curiosidade. Fico feliz pela sua pergunta em relação ao mundo dos quelônios, porque são animais incríveis e possuem um papel muito importante na natureza. As tartarugas têm as estratégias de defesa delas. O próprio casco do corpo onde elas se escondem também é uma defesa natural, mas o predador bicho-homem continua sendo uma ameaça. E por isso a importância do trabalho de vigilância dos tabuleiros. E quando a gente fala em monitoramento de quelônio, a gente acaba citando muito
a tartaruga, a tracajá, a iaçá. Mas o monitoramento de quelônia ele vai além disso, né? No momento que a gente faz monitoramento de quelônia, a gente está monitorando ali várias outras espécies que dependem também do quelônio para sua subsistência, né? Processo natural mesmo, né? Do ciclo de vida do próprio quelônio e de outros animais. Então, no momento que a gente protege o quelônio, a gente está protegendo a gaivota, o corta-água, o jacaré, os peixes que estão ali esperando esse quelônio para se alimentar deles. O tabuleiro é uma festa para todos os animais que vivem nas praias. E a gente vê, quando eu vejo assim, noite que desova 100, 100 e poucas tartarugas no tabuleiro, e a gente vê tartaruga lá no meio, que eu tenho certeza que ela não desova. Aí eu conversando com o menino do Pé de Pincha, que o professor Paulo é um dos melhores pesquisadores do Amazonas. Olha aí, Paulo! E eles falam pra gente assim, olha, a tartaruga é a mesma coisa da gente. A gente chega numa festa, não tem meninozinho desse tamanho dançando no meio dos grandes? Tem, pois é a mesma coisa. Elas veem aquela folia, as grandes estão lá naquela folia, então as pequenas também sobem, vão se divertir. E aí eu acredito que acontece isso porque eu vejo, já tenho feito essa experiência no tabuleiro do Manaréu, e eu vejo tartaruga lá no meio das outras, que eu tenho certeza que ela não desova, e ela está lá, naquela folia. Então a gente precisa valorizar esses caras, reconhecer o que eles fazem, parabenizá-los por isso, né? A gente sabe que não é muita ajuda que a gente dá, e eles não estão lá pela ajuda, que isso fique claro, eles não estão lá pela ajuda, pelo inflamável, pela cesta de rancho, eles estão lá por amor, né? Por fazer com amor aquilo que eles fazem, porque eles sabem que o retorno maior para eles não é o inflamável que está sendo pago, não é a cesta de rancho que eles estão ganhando. O maior retorno para eles é o aumento da população de quelônios do Médio Juruá. É isso que vai garantir as presentes e futuras gerações, né? Os netos deles, os bisnetos deles vão poder olhar e dizer, hoje tem quelônio no Médio Juruá, eu conheço o quelônio graças ao trabalho que meu pai, que meu avô tem feito. Então esses caras fazem um papel de suma importância que precisa ser valorizado e precisa ser reconhecido. A produção dessa temporada do Vozes do Juruá é feita por mim, Clara Machado, Andressa Scabin, Maria Cunha e Pamela Barbosa. Esse episódio foi roteirizado por mim, assim como as entrevistas com Paulo Andrade, Raimundo Nonato e Virgínia Bernardes. A entrevista com Seu Bomba foi conduzida pela jornalista Karina Pinheiro. A edição é de Luan Alencar. Acesse o site e as redes sociais do Instituto Juruá para saber mais sobre o nosso trabalho e considere nos apoiar na aba de doações. Essa temporada tem o apoio da Pulitzer Center. Até a próxima, com mais Vozes do Juruá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá.